O professor Paes Ferreira, mais uma vez, solicitou à Eurosondagem que colaborasse nesta iniciativa com um estudo de opinião, não muito extenso, 5 questões, sobre o tema desta conferência. O estudo tem uma amostra validada de 1000 entrevistas, o universo é Portugal continental, portanto, no fundo, é aquilo que a Eurosondagem faz mensalmente para a SIC e para o Expresso. Tem a mesma dimensão da amostra e o mesmo universo. A amostra foi estratificada por 5 regiões, as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, que representam cerca de 40% do eleitorado português, as duas juntas, e aquilo que se chama a província, embora o nome não seja porventura simpático, que são 60%. Esses 60% em Portugal situam-se 20% a norte do Douro, 30% no centro, entre o Douro e o Tejo, e 10% ao sul do Tejo. Portugal é um país fácil, não é os Estados Unidos. 5 grandes regiões com resultados eleitorais concretos por região, e é assim há muitos anos, pelo menos há uns 25. A amostra foi estratificada por região, como disse, portanto, propositadamente, dentro deste equilíbrio, e depois aleatória no que concerne ao género e à faixa etária, e há um perfil do entrevistado que se manifesta correto, normal para a população portuguesa, com 51,7% do género feminino e 48,3% no masculino, 16,6% com menos de 30 anos, 32% com mais de 60% e 51,4% entre os 31 e os 59. Os resultados globais temos, como está creio que todos têm, temos aqui uma primeira pergunta, eu depois falarei nos desdobramentos pelas 5 regiões. Acha que a União Europeia vai sobreviver às atuais crises? Esta pergunta nunca tinha sido feita anteriormente, porque há 2 que foram feitas há 5 anos, e aí veremos a evolução. O resultado é um resultado que demonstra otimismo. Os 64,6 versus 20,5, há aqui uma diferença de 44 pontos. Portanto, o otimismo supera o pessimismo. O estudo foi feito antes do ensaio do Dr. Jorge Sampaio, e, portanto, também antes das eleições americanas, e, portanto, como cada estudo é uma fotografia do momento, esta foi a fotografia do momento que tem aqui 2 semanas para trás. 14,9% não sabe, não responde, é um número relativamente baixo para um estudo deste tipo. A segunda questão, concorda com as políticas de austeridade impostas pela União Europeia? O sim, 26,4%, não, 61,3%, e o tem dúvidas, não sabe, não responde, 12,3%. Verificamos que há uma rejeição, há um não, claro, e aqui neste caso podemos comparar com uma pergunta exatamente igual. A única diferença é que há 5 anos políticas de austeridade exigidas pela União Europeia e agora está impostas. Não há uma diferença assim tão grande, o resto é exatamente igual. E aqui vemos sim uma alteração, porque a concordância com as políticas de austeridade há 5 anos era de 36,5% e agora é de 26,4%. Portanto, houve uma descida de 10 pontos no positivo face às medidas impostas ou exigidas, é igual, pela União Europeia. 10% mudaram de opinião sobre essa matéria e no não, o não era 52,5% e agora é 101,3%. Praticamente houve aqui uma transposição anti-políticas de austeridade de cerca de 10%. Em ambos os casos o não prevalecia, só que agora a diferença é maior. A terceira questão, acha que Portugal deve continuar no euro? Temos um resultado positivo de 89,7%, um negativo de 6,7% e, para mim, surpreendente, o tem dúvidas, não sabe, não responde, 3,6%. Poucas perguntas em Portugal têm só 3,6 pessoas que não respondem. O que quer dizer que o euro, hoje em dia, as pessoas sabem tanto do euro como do futebol, ou do trânsito,
ou do sol, ou da chuva. Portanto, está mais presente. 3,6 é quase inexistente do ponto de vista estatístico. E esta é a outra pergunta, são só duas, que podemos comparar com o estudo feito há 5 anos. E aí é igual, acha que Portugal deve continuar no euro, é exatamente igual. E o sim há 5 anos era de 73,8% e agora aumentou para 89,7%. E o não, que era 20%, desceu para 6,7%. O não sabe também desceu de 6,2% para 3,6%. O que é que resulta daqui? É que no que concerne ao euro, primeiro há mais pessoas a responder e menos a ter dúvidas. E das que respondem há mais sim. Há, portanto, duas evoluções. Uma mais anti-austeridade, poderemos achar contraditórias as respostas, e outra é que o euro tem mais apoiantes agora que tinha há 5 anos. Mais apoiantes no sentido que acham que Portugal não deve sair. Ou, se quiserem mais apoiantes, a dizer para mal, já basta assim. E mudar é sempre fácil, para melhor é que é difícil. E de modo que, se porventura Portugal tivesse um referendo sobre a questão do euro, que é algo que pode ocorrer em qualquer país, em qualquer momento, não creio que a disputa fosse muito equilibrada. Eu diria que a questão do euro, no espaço mediático, no espaço político, vemos uma grande contradição sobre isso. O meu amigo João Ferreira do Amaral, enfim, tem uma doutrina há muito tempo, mas a questão da permanência de Portugal no euro foi-se consolidando. Talvez o medo, talvez um conjunto de circunstâncias, isto aqui a pergunta não escalpeliza, mas face ao euro a resposta é clara, é sim. Depois temos uma quarta pergunta, e as duas perguntas se podem comparar com há 5 anos, são estas duas, as outras são diferentes. Concorda com o acolhimento de refugiados, portanto é um dado, enfim, mais recente, que há 5 anos a questão não se colocava no espaço público. O sim 73%, o não 18,7% e o não sabe não responde 8,3%. Estes 73%, pelo que eu conheço que se tem feito pela Europa, é porventura dos resultados mais pró-acolhimento de refugiados que existem na União Europeia. É evidente, se compararmos com a Hungria, invertia-se quase o resultado, mas mesmo comparado com outros países, com a Espanha, com a Itália, com a Holanda, com a Bélgica, estes 73% de Portugal tem aqui, do ponto de vista político, do ponto de vista moral, do ponto de vista social, demonstra um coração do tamanho do mundo, e estes 73% é um resultado, eu diria, espetacular. É uma pergunta feita neste momento sobre refugiados num país da União Europeia, 73% sim, é verdadeiramente extraordinário. A última pergunta. Conhece os pontos fundamentais do TTIP, a Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento? Conhece. Não é se concorda ou não, é se conhece. Era uma pergunta sobre o conhecimento. 13,1% dizem que sim, e vamos ser simpáticos, que é sempre um pouco deselegante as pessoas dizerem que não conhecem. Portanto, estes 13,1% é pessoas que dizem que sim. Não quer dizer que haja 13% de pessoas que conhecem, mas há 13% que dizem que conhecem. Mas há 78% que têm a vontade de dizer que não. Não sabe, não responde 8,8%, estes 8,8% não sabe, não responde, pode-se perfeitamente somar ou não, é porque não sabem mesmo. Portanto, temos aqui, eu diria, 79 com 8, 90, é muito. 87 não conhece. Não há uma grande divulgação sobre isto. É uma discussão a nível da Europa, grupos de trabalho, Parlamento Europeu. Há um grande desconhecimento sobre esta matéria. Também devo dizer já agora, metendo aqui uma opinião, também acho que já foi. Isto existiria enquanto estava o Obama, a União Europeia não negociou, acho que a questão já não se coloca. De modo que acho um bocado irrelevante uma grande campanha de explicitação sobre uma matéria que eu acho que teve um ponto final, mas isso é uma opinião. Mas, de facto, não tem. Quer dizer, este é o género de pergunta que, se porventura existisse um referendo, teríamos 80% de não participação, no mínimo. Porque, de facto, não conhecem. E quem não conhece não tem nenhuma motivação para se pronunciar ou para votar. Daí também que as forças políticas não ponham isto como um principal no seu discurso político. Porque atinge poucos. Atinge poucos. Há 13% que dizem que conhecem, se calhar são menos. Portanto, não é propriamente uma matéria
que esteja na ordem do dia, que esteja na ordem do dia do ponto de vista mediático. É evidente que eu acho que ela é relevantíssima, como é óbvio, mas as generalidades portuguesas não acham. E, portanto, sob a sondagem geral, está apresentada. Eu creio que, como a amostra foi estratificada por regiões, e brevemente, porque a conferência terá que continuar, obviamente, sobre estas 5 questões, eu tenho aqui o desdobramento por região e Portugal é um país relativamente equilibrado, isto é, tirando uma outra questão, designadamente quando foram os 2 referentes sobre a interrupção voluntária da gravidez ou o referendo da regionalização, em que Portugal não respondeu compactamente, como sabemos, houve diferenças, e aí substanciais, mais do que no voto. Questões como estas, designadamente no âmbito dos costumes. Uma, outra no âmbito da divisão administrativa política do país, dividem mais do que o voto. As diferenças são maiores. O voto, o tempo em que o CDS tinha 1% no Alentejo e o PC 1% em Trás-os-Montes, já não é esse o ponto hoje. Não é. O CDS passou de 5 para 6 ou 7 e o PC em Trás-os-Montes para 4 ou 5. Portanto, essas diferenças de 74 e 75 foram diminuindo. Continuam a existir, obviamente, mas cada vez existem menos. Cada vez existem menos. O resultado dos partidos tende a ser, não é igual em todo o país, mas tende-se a nivelar. Cada vez mais. Em cada eleição que passa há um caminho nesse sentido. Em questões de voto. Nas outras questões há diferenças maiores, como é evidente. Nós temos aqui na pergunta se a União Europeia vai sobreviver às crises. O sim é maior nas áreas metropolitanas, não é de estranhar. As áreas metropolitanas, tanto Lisboa como o Porto, atiram para resultados perto de 69% e no resto do país, digamos assim, anda nos 61, 62. Há aqui uma diferença de 7, 8 pontos. Portanto, o otimismo é maior nas áreas metropolitanas. A segunda, sobre as políticas de austeridade. O sim perde em todas, como é evidente. Não há diferenças muito grandes, mas digamos que a área metropolitana de Lisboa e o Sul, Alentejo e Algarve, a concordância com as políticas de austeridade é menor, anda nos 25%, e a Norte do Douro vai aos 29%. Portanto, aqui, esta resposta sobre as políticas de austeridade acompanha alguma diferença do voto político em Portugal. Diferença de 3, 4 pontos, tendo um Sul com um voto, entre aspas, mais à esquerda, ou mais anti-austeridade, e o Norte mais concordância, e o Centro e a área metropolitana do Porto situam-se mais ou menos na média nacional. A segunda, a terceira, aliás, se Portugal deve continuar no euro, é verdadeiramente unânime, porque o resultado mais baixo é no Sul, no Alentejo e no Algarve, mas é 88%. Onde forças políticas situadas à esquerda do PS e com posições contrárias ao euro, a verdade é que o não no Alentejo e no Algarve é 7%. Não reflete, portanto, este não ao euro não reflete a força política dos partidos que têm mais força nestas áreas geográficas. Porque o sim, face ao euro, oscila entre os 88% do Sul e os 91,8% da área metropolitana de Lisboa. Portanto, está numa média de 90%. É verdadeiramente o resultado da questão do euro. A quarta pergunta, se a saída do Reino Unido traz consequências para Portugal. Bem, aqui há o sim ganha, claro. As pessoas acham que tem consequências, leem e ouvem que tem consequências. Os telejornais abrem, há consequências. O Brexit, o que é que vai ser? As perguntas... Ninguém fez uma análise sobre a City, creio eu, ou nem todos os portugueses fazem, mas todos os portugueses ouvem. E são receptores, obviamente, dessa informação. Mas a saída do Reino Unido traz consequências. A área metropolitana de Lisboa, com 61%, é quem acha que tem mais consequências. A zona centro do país, portanto, Beiras, Extremadura e Ribatejo, 51%. Há aqui uma diferença de 10 pontos. A percepção das consequências é mais forte na área metropolitana de Lisboa, principalmente aí, do que no resto do país. Sendo que todos acham que tem consequências, mas aqui a diferença à volta de 10 pontos. A quinta pergunta, sobre os refugiados. O centro tem menos, 68%. A área metropolitana de Lisboa tem 80%. Há aqui uma diferença de 12 pontos. Há um sim aos refugiados, esse sim é claro, e oscila entre 68% e 80%, com os outros resultados pelo meio. O Sul 71%, o Norte 70%, a área metropolitana do Porto 75%. A área metropolitana do Porto a aproximar-se de Lisboa
numa perspectiva positiva para o acolhimento. E a última pergunta, os pontos fundamentais da parceria transatlântica de comércio e investimento. Bem, como eu já tinha dito, o sim é diminuto, no norte é só 10%, para uma média de 13%, a área metropolitana de Lisboa vai aos 16%, a área metropolitana do Porto nos 14%, o centro e o sul 11%, 12%. Há aqui uma diferença de 6 pontos daqueles que dizem que conhecem os pontos fundamentais. O tratado, aliás, não existe, sabe? Os pontos fundamentais. O que quer dizer, para concluir, que temos um país que continua europeísta, em geral, ponto 1. Para o euro, ponto 2. O acolhimento de refugiados não é um drama, ponto 3. O Brexit vai ter consequências, claro, não se sabe quais. E o Tratado Transatlântico não conhecem, porventura não irão conhecer. E de modo que não é um retrato surpreendente. Há aqui duas evoluções sobre a austeridade, ponto 1, que ninguém gosta, obviamente, e agora gostam menos do que antes, porque passados 5 anos sentiu-se. Antes podia ser uma questão académica, agora é uma questão social, passado o tempo. E sendo um estudo de opinião uma fotografia do momento, esta é a fotografia do momento. O momento está há 15 dias, mas um momento mesmo assim. Portanto, é uma conjuntura. É uma conjuntura, porventura, de um dos países mais europeístas. O constatar isto não muda muito, constatamos outras coisas. Quando constatamos grandes movimentos contra acolhimento de refugiados em Portugal, não existem. Quando constatamos a erupção de novas forças políticas com posições dogmáticas sobre isto, em Portugal, não existem. Há um conjunto de questões que em Portugal não existe. Não temos verdadeiramente um sistema político e partidário a abanar. Não existe. É, porventura, mesmo dos países mais sólidos. Aí a conjuntura está igual à estrutura. Os 4 partidos da Constituinte, o PS, o PPD, o CDS e o PC, mantêm-se. O sistema tem oscilado entre 4 e 5 partidos. Houve o MDP, deixou de existir, ficaram 4. Veio o PRD, deixou de existir, voltou a 4. Agora ao Bloco de Esquerda, 5. Portugal oscila entre 4 e 5. Os 4 fundadores mantêm-se. Portanto, Portugal, ao fim de 40 e tal anos, resiliências deste tipo há poucas. Eu diria mesmo, porventura não há nenhuma. A resiliência de um país da União Europeia, de um sistema político-partidário como Portugal, eu diria que é inexistente. Não há nenhum caso sequer parecido. Nenhum parecido. A Alemanha tinha 3 partidos com representação parlamentar, tem 6, é o dobro. O pentapartido Itália fragmentou-se. A Espanha acabou o bipartidarismo. O Reino Unido conhecemos. Como Portugal, não existe. Portugal é de uma resiliência à direita e à esquerda e ao centro, como quiserem, mas é de uma grande resiliência do ponto de vista de sistema partidário, que é aquele que eu acompanho e que estudo, e, consequentemente, também de sistema político. Portanto, daí que, normalmente, um estudo deste tipo, em Portugal, é um estudo que, normalmente, os resultados são relativamente conservadores. Isto é, quando fizermos daqui a 5 anos, daqui a 5 anos é muito tempo, se a gente diz, é uma enormidade. Vendo para os 5 anos atrás, deu algumas mudanças. Daqui a 5 anos não consigo adivinhar, seria uma bola de cristal que não possuo. Mas o que podemos concluir é que Portugal é, sem dúvida, dentro da União Europeia e dentro do euro, e aqui, com alguma curiosidade, um dos países mais firmes e mais adeptos da Europa. Também somos campeões europeus de futebol, isso talvez tenha ajudado. Muito obrigado pela atenção.